Bom dia, pessoal. Vou deixar aqui a coletiva do Dorival aí pra vocês, tá ok? Fazer aí o vídeo da coletiva dele falando sobre o jogo de ontem. Não se esqueça, deixa aí o like, se inscreva no canal, compartilha, que aqui você vai ter sempre esse tipo de conteúdo aí. Pra quem gosta de coletivas, reações sobre partidas, jogos, polêmicas, enfim, tudo que envolve o futebol. Já aproveite, já se inscreve no canal, né? Compartilha e deixa o like aí pra tá ajudando o canal. Obrigado a todos aí, vamos que vamos. Foi muito elogiado, tanto que você escalou ele novamente hoje na lateral. E hoje você improvisou outro jogador, o Ranielli, numa função mais avançada. Eu queria saber qual a sua intenção ao colocar, por favor, o Ranielli em essa função mais avançada e se, assim como deu certo com o Félix Torres, se o que você pensou sobre ele aconteceu ou se não aconteceu o que você tinha pensado nele nessa função. Obrigado. Aconteceu defensivamente, não aconteceu ofensivamente. Eu acho que nós ficamos muito estáticos em determinados momentos e de costas para a última linha adversária. Não só Ranielli, aconteceu com outros jogadores. E com isso nós tivemos dificuldades nas nossas infiltrações e nas nossas finalizações de jogadas. Eu fico feliz pelo Félix, é um garoto que quando nós chegamos aqui, naturalmente que atravessava um momento complicado. Conversamos com ele que ele tivesse paciência, se preparasse. Nós trabalhamos muito com o Félix esses últimos 10, 15 dias aí. Foram importantes para que nesses últimos 5, 6 ele pudesse fazer 2 partidas aí da condição que ele nos apresentou aí nessas 2 apresentações. É satisfatório isso. Reputa ao trabalho de todos dentro do clube, em especial dele, que acreditou muito nessa possível recuperação e era impossível pensarmos que um jogador desse nível, atuando na seleção do seu país já por algum tempo, sendo muito respeitado, não estivesse entregando dentro do Corinthians tudo aquilo que ele poderia realizar. É satisfatório e eu espero que ele mantenha essa postura e continue acreditando. A intenção é corrigir, é tentar encontrar sim um posicionamento que ele se sinta confortável. Ele tem coisas muito próximas ali de um meia que possa jogar rompendo também, não só posicionado. Logicamente que a função dele primeira é essa, inclusive como zagueiro, é um jogador que tem essa característica, mas ele tem coisas muito positivas do meio para frente que talvez a gente possa aproveitá-las. Em alguns momentos, em outros, naturalmente, teremos uma outra função para ele, mas é um jogador importante dentro do grupo. Dorival, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN aqui no fundo. Quando você chegou, falava-se muito aqui no Corinthians do time tentar um equilíbrio um pouco maior, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Queria que você fizesse uma análise desses 7 primeiros jogos, defensivamente, como você vê o time, e ofensivamente, em que estado que está o time nesse momento. Obrigado. Bom, eu acredito que defensivamente são 7 jogos e em 4 deles nós passamos aí sem tomarmos gols. E o principal de tudo isso, nós não estamos sofrendo. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que valorizar. Os posicionamentos e os comportamentos estão sendo respeitados, a equipe se sente jogando de uma maneira segura. Logicamente que ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva, mas eu acho que esse equilíbrio ele virá a partir do momento que nós tenhamos aí 2 jogadores de muito bom nível, que são o Garro e Memphis em totais condições e recuperados para a sequência das nossas competições. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Se a gente for olhar a trajetória do Yuri Alberto no Corinthians, os melhores momentos dele são majoritariamente em dupla de ataque, né? Em 2023, tendo o Roger Guedes como companhia, na reta final de 2024, com o Memphis Depay, no começo dessa temporada também. Hoje, pelo menos a impressão que eu tive, era de um Yuri Alberto um pouco mais isolado, esperando as chegadas de quem vinha de trás, com a obrigação maior de reter a bola. Eu queria saber como equilibrar essa quase uma necessidade do Yuri Alberto de ter uma dupla, diante da ausência do Memphis Depay, que está machucado, e também você já passou pela CBF, semana de convocação. Se você acredita que o Yuri Alberto deve estar nos 23 selecionados do Ancelotti? Obrigado. Olha, é um jogador que foi relacionado numa lista um pouco maior, na grande maioria dos jogos, com a nossa comissão lá atrás. Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz.
caso ele tenha feito essa opção. Naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. Nós tínhamos hoje uma equipe que jogou com duas linhas muito próximas, né? Muito difícil de infiltrarmos. Ainda assim nós criamos algumas boas oportunidades. Talvez não tenhamos tido realmente uma aproximação um pouco maior, porque nós precisávamos de uma amplitude, nós precisávamos ter jogadores por fora. Romero, que poderia fazer essa função, e a ideia de termos o Ranieri por fora, por dentro, era justamente isso, para que ele buscasse combinações com o Romero, para que o Romero pudesse também buscar infiltrações e uma aproximação juntamente com o Coronado do Yuri. Então são detalhes assim que às vezes você imagina, mas que acabam não acontecendo, porque você tem também uma equipe muito bem trabalhada, que se comportou quase que foi impecável, né, no sistema defensivo. Eu acho que se nós tivermos coisas bem positivas defensivamente, a equipe do Novo Horizonte também as teve, e em razão disso as defesas vinham prevalecendo sobre os ataques praticamente quase que o tempo total da partida. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você falou há pouco sobre a expectativa até de que Garro e Memphis, quando de volta, facilitem as ações ofensivas do Corinthians. Sei que você já respondeu isso várias vezes, mas nessa semana a gente teve um avanço dos dois no campo. Queria saber se você já espera e se pode saber se conta ou não com eles para esse fim de semana contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. É difícil, nós estamos acompanhando a evolução dia a dia. Hoje treinaram, estão intensificando, estão melhorando a cada momento, mas eu não tenho ainda como falar se os teremos final de semana, meio da semana que vem ou final da semana seguinte. É um processo moroso, é um pouco mais lento, cada um com uma dificuldade inicial, porém em um processo crescente, e a cada instante estão tendo uma abordagem um pouco maior do departamento físico, liberando para trabalhos já mais intensos, inclusive com bola. Hoje praticamente todos os trabalhos com bola eles foram inseridos, e isso já é um avanço muito importante. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Analisando os últimos jogos e os gols marcados, sempre o seu esquema tático tem privilegiado as beiradas, né? As jogadas de lateral, tanto que você coloca alguns jogadores de qualidade, como por exemplo o Carrídio, naquela posição, e sempre bolas alçadas na área nos gols da equipe do Corinthians. O Carrídio por dentro, não seria mais proveitoso a participação dele, mais proveitosa a participação dele por dentro, ao invés do lado esquerdo, onde ele pode se desgastar ainda mais fazendo o corredor? Se eu tivesse um jogador com características que atuassem por fora, eu estaria com o Carrídio com certeza um pouco mais presente. Ainda que ele tenha toda a liberdade, tá? Ele entra com uma função inicial, mas sem a obrigação de permanecer no setor. Tanto é que existe uma troca frequente, constante, entre laterais, meias e atacantes dos lados. Essa mobilidade é importante. Em determinados momentos ele precisará estar aberto para que nós possamos ganhar amplitude. Ele com bola, ele pode entrar por dentro. Sem ela, também, num movimento contínuo, ele tem toda a liberdade para isso, pode entrar por dentro. Até fez isso em muitos momentos da partida. E o importante é que eles estão percebendo que o jogo de primeira ele é fundamental. Tanto é que alguns dos nossos gols têm saído dessa forma. Jogadas de trocas de passes, aproximação, tabelas, triangulações, como o gol de hoje. Eu acho que um movimento, um belo passe do Félix encontra o Magno em condições de, com um toque, colocar o Yuri em condições de projeção, o corte e a batida. Eu acho que é isso que nós queremos, por isso que eles têm liberdade. O Magno entrou para jogar aberto pelo lado, porém é apenas uma função inicial. Ela se completa a partir do momento que ele ocupe com liberdade tudo aquilo que ele perceba dentro da partida. Dorival, aqui, boa noite, Iago Rudado, GE. Eu queria perguntar sobre o Thales Magno, você estava até citando aí a jogada do gol, né? Olhando toda a temporada do Corinthians, a torcida tem uma expectativa, ou teve uma expectativa de que ele fosse o titular em determinados momentos, sobretudo quando o Memphis ou o Yuri não estavam à disposição, né? Nesse período que você está aqui no Corinthians, como que você vê o Thales Magno, o que você projeta de potencial nele para aparecer nessa equipe? Recentemente eu fiz uma entrevista com ele falou que por conta da pneumonia ele ainda não estava, ele teve internação de pneumonia, né? Ainda não estava 100%. Mas enfim, é um jogador que é importante nesse elenco, que hoje entrou, né, participou da jogada do gol. Você, como que você vê o Thales? Se é um cara para fazer ali a função do Memphis, ou se é um cara para dar profundidade? Enfim, obrigado. Ele foi decisivo na partida lá em Novo Horizonte e hoje novamente. Nós estamos tendo um cuidado com ele, realmente ele teve
esse problema. Jogou a partida inteira lá em Novo Horizonte e teve um desgaste assim impressionante. Tanto é que nós não usamos, se não me falha a memória, nas 2 partidas seguintes, justamente porque ele não conseguia alcançar uma recuperação em razão, e principalmente pela pneumonia, que teve um desgaste excessivo. Então ele suportou a partida toda e depois acabou tendo um problema para a recuperação, o que é um fato normal isso, até porque eram poucos dias apenas da sua liberação em razão da doença. Eu acho que agora ele vem evoluindo a cada trabalho, a cada treinamento. É questão também de uma regularidade um pouco maior, de uma sequência um pouco maior. O jogador precisa disso, não adianta. Você não vai conseguir avaliá-lo por 1 ou 2 apresentações, você precisa dar uma sequência aos atletas. E ele está esperando ou aguardando esse momento. Eu espero que apareça rapidamente e que ele continue aproveitando como tem feito nesses momentos importantes. Dorival, boa noite. Pedro Ramiro. Eu vou falar a verdade pra vocês, viu, rapaziada? Eu não tô gostando muito do jeito que o Thales Magno tá se apresentando no jogo, não. Porque pelo que eu tô vendo aí, ó. Eu vou falar a verdade pra vocês. Pelo que eu tô vendo aí, o Thales Magno, ele não tá tão bem assim não, viu? Ele tem que aproveitar mais as chances do que o Dorival dá pra ele, cara. Eu achava que ele era mais ofensivo, mais agudo ali na lateral esquerda, no ataque, quando ele tava com o Ramon, cara. Eu não sei se foi esse problema da pneumonia que ele pegou que mexeu com ele. Não sei se é o jeito que ele tá jogando com o Dorival, mas pelo que eu percebo é a mesma posição. E eu não vejo ele fazer nada, cara. Praticamente nada. Ontem ele só deu o passe pro Yuri Alberto e mais nada. Não vi ele fazer muita coisa. Quem tava jogando um pouco melhor era o Romero. Talvez nesse novo esquema tático do Dorival, né? Que até a gente chegou a... Eu cheguei até a ver algumas vezes, acho que vocês também, o Félix Torres, né? Se jogando no ataque, o Kaká indo mais pra frente. Eu tô percebendo que ele tá trocando, né? Alguns jogadores ali da defesa. Não sei se está trocando um pouco a posição ou deixando eles mais à vontade para eles conquistar mais confiança, até mesmo para eles ficar na defesa do Corinthians, né? Para eles conseguir defender, né? Se destacar ali na parte defensiva do Corinthians. Então eu vejo eles se lançando bastante o ataque. Parece que muitas vezes o Félix Torres estava na lateral. Então assim, se der certo o Félix Torres na lateral, deixa ele na lateral, porque é melhor ele do que o Léo Maná, entendeu? É melhor ele. Se ele se destacar ali, é melhor ele do que o Léo Maná. E aí a gente vê o que vai ser feito na zaga. Se vai continuar André Ramalho e Kaká, se ele vai trocar às vezes o João Pedro Choca com a volta do Gustavo Henrique, aí a gente vai ver. Eu não consegui perceber muito bem o esquema tático. Mudava muito. Não sei se vocês perceberam na hora do jogo, mudava bastante os jogadores de posição ali, né? Mas eu acho que é isso que ele tá querendo fazer. Ele tá querendo trazer mais jogadores mais pra frente e trocar, às vezes, tentar, testar os jogadores em outras posições pra ver se esses jogadores, né, começam a se desempenhar. Mas o Thales Magno, não tô vendo nada demais nele, não. Sinceramente, e ele tem que aproveitar, né? Porque ele tava reclamando que, como o Ramon diz, ele não tava tendo muito destaque, não tava tendo muita chance. O Dorival, ele tá tendo. Antes de você chegar, o Maicon praticamente não tinha oportunidades. Se você vê até a movimentação nas redes sociais, alguns torcedores criticam as atuações dele e tudo mais. O que você viu no Maicon que os torcedores, os jornalistas e até o antigo treinador não viram? Bom, primeiro que eu respeito a opinião de todo mundo. Eu vi dinâmica. Para mim ele está dando dinâmica para o time. Ele está fazendo essa bola fluir com um pouco mais de naturalidade e isso para mim é importante. Na minha opinião, um meio-campista precisa desse dinamismo. E mesmo que ele não esteja totalmente recuperado daquilo que ele passou, mesmo assim ele vem num processo de evolução. Hoje, até o início da partida, eu vinha chamando a atenção dele em razão de estar um pouquinho disperso, mas ele se reencontrou novamente e voltou a fazer a bola andar na nossa equipe. É o que nós queremos. E eu percebo que ele tem essa característica e espero que ele aproveite cada dia mais e melhor.
Dorival, boa noite aqui. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Ainda sobre essa questão, até mesmo do Maicon, queria que você falasse sobre o jogador Kaká, que é um jogador que também parece que retomou a confiança desde a sua chegada, que vem tendo oportunidades e que foi muito criticado pela torcida, né? Então, como que é esse trabalho, como que você vem desenvolvendo isso com esses atletas que muitas das vezes são criticados? Eu sempre tive isso na minha vida, na minha carreira, porque era uma percepção como atleta. Eu jamais vou desistir de um jogador, a não ser que ele desista dele próprio. Eu, como treinador e como comandante de uma equipe, eu não posso fazer isso, de forma alguma. É natural que, de repente, você oportunize alguns jogadores 1, 2, 5, 6 vezes uma condição. Para outros, de repente, você não consegue dar uma condição como essa, de várias ou muitas partidas. Então, depende muito do momento dele, daquilo que ele esteja apresentando em treinamentos, daquilo que ele esteja entregando em alguns jogos, para que ele possa continuar merecendo essa confiança. Kaká vem num processo de evolução. Hoje fez uma partida em alguns aspectos comportamentais muito importantes para mim, principalmente no momento em que ele entrava com bola dominada, obrigando a primeira linha de marcação a ter que tomar uma decisão e a partir daí abrindo espaço para que os jogadores pudessem trabalhar no entre linhas e encontrando passes importantes. Então, assim, tudo é questão de tempo, confiança e que cada um, se quiser e continue trabalhando, continuando trabalhando, com certeza encontrarão uma oportunidade que de repente vai aparecer, vai acontecer. O que nós precisamos é continuar confiando em atletas, jamais descartá-los. Não se pode descartar um jogador de uma hora para outra por um motivo banal, por um motivo qualquer. Eu me lembro de alguns jogadores de algumas equipes que trabalhei que não podiam entrar em campo, que eram vaiados, mas quiseram, se determinaram, treinaram, se entregaram, buscaram, alcançaram uma recuperação e foram vendidos. Eu acho que isso daí é um trabalho de todos nós dentro de um clube. Dorival, aqui atrás. É isso aí que eu acabei de falar, ó. Tá vendo? É exatamente o que eu acabei de falar, hein? Exatamente o que eu acabei de falar. Ele tá dando oportunidade para esses caras que às vezes não tinham muita oportunidade com o Ramon Dias. E não se destacava muito. E assim, não vai ser uma mudança de 2, 3 jogos, né, gente? Vai ter que ir aos poucos vendo onde que eles vão conseguir se destacar. Se eles vão conseguir aproveitar essa chance. Enfim, são várias coisas que vão ter que eles vão ter que passar aí pra ver se vai dar certo. Às vezes não vai dar certo naquela posição que ele tá testando, às vezes vai dar certo em outro, ou muitas vezes não vai dar certo, cara. E aí, no caso, tem que negociar e trazer outro jogador. Entendeu? Não tem muito o que fazer. Mas os jogadores estão tendo oportunidade. Eu percebi que ele tá dando bastante oportunidade pro André Ramalho, pro Kaká, entendeu? O próprio Félix Torres na lateral, o Maicon. Que, tipo assim, o jeito que a gente assiste o jogo, não sei se vocês é do mesmo jeito que eu. Eu assisto, cara, eu fico puto. Vou falar a verdade pra vocês. Eu fico olhando e falo, nossa, que futebol, tá ligado? Fuleiro, futebol bem pobre mesmo, taticamente e tecnicamente. Mas aí que tá, às vezes a gente não enxerga a ideia que o treinador teve no jogo. Em cima daquele jogador ali. E pra gente não tá legal, porque a gente quer ver o time jogando bem, trocando passes, tal, invertendo jogadas, chutando, fazendo gol, ou buscando sempre o gol, que nem... Teve um lance ontem que o Angileri, ele inverte o jogo da lateral esquerda para a direita. Foi até acho que um lance ou 2 lances antes do gol. Aí o Carrilho pega a bola lá do outro lado, lateral direita. Ele mata a bola certinho, a bola vai e pega, cai no pé dele e para, tá ligado? E nisso o Roberto passa ali naquele... Porque o Roberto, ele tem essa característica, né, de aproveitar os espaços. Ele se enfia no meio da zaga e vai, filho. Aí eu falei, puta, toca, né, velho? Pensando na minha cabeça, aí toca. Aí o Carrilho parou, pensou, olhou, aí tocou pro lado, tocou pra trás. Cara, eu fiquei puto na hora. Eu falei, pô, mano, já pega a bola e toca, velho. Tá ligado? Eu às vezes assisto Premier League, assisto às vezes La Liga, Bundesliga, que é a liga lá da Alemanha. Enfim, cara, o futebol europeu, ele é objetivo. Muitas vezes os caras pegam a bola, os caras já sabem o que vai fazer com a bola. Os caras não ficam nesse negócio de tocar pra lá, tocar pra cá, tocar pra trás e pensar no que vai fazer, esperar a zaga do time adversário chegar, encostar, entendeu? Aí se reorganizar. É nisso que muitas vezes, não só o Corinthians, mas eu percebo que as equipes aqui no Brasil pecam, cara. Eles pegam a bola no ataque, em vez de eles já aproveitar um jogador que tá se lançando,
E o cara pede a bola, você percebe isso, não só no Corinthians, em outras equipes também. Os caras pegam a bola e para, aí pensa, aí olha. Cara, você teve a oportunidade, toca, velho. Toca, porque às vezes o cara tá numa posição legal. Por mais que o cara se lançou no ataque, mas o cara, tipo, se for um atacante inteligente, ele vai se posicionar certinho pra ele não ficar em posição de impedimento. Entendeu? E na dúvida, cara, toca a bola. Se o cara tiver impedido, beleza. Se não tiver, é gol, cara. E o Yuri Alberto, nesse lance, ele ia sair na cara do gol. Como aconteceu no lance do gol. Porque o Carrilho tocou a bola pro Thales, o Thales tocou a bola pro Yuri Alberto, o Alberto já se lançou na lateral direita, cortou o zagueiro e chutou. Porque o Alberto, ele tem essa característica. Ele sempre espera alguém, tipo, tocar a bola pra ele se lançar nos espaços entre a zaga ali, que fica pra ele tentar, ou tipo, de primeira já tentar fazer o gol, como ele já fez, ou cortar o zagueiro e fazer o gol. Ele faz isso, o Romero faz isso, entendeu? Então, assim, eu percebo que às vezes não é só o treinador, gente. Porque o Dorival não é ruim. Um cara que já ganhou duas Libertadores, foi duas, né? Uma com o Santos e uma com o Flamengo. Ganhou uma Copa do Brasil com o São Paulo. Não lembro se ele ganhou o Brasileirão. Acho que ele ganhou também, né? De Brasileirão, não lembro. Mas enfim, o cara, ele é bom. Só que a gente, tipo, sabe a limitação do nosso time. Dos jogadores do nosso time. A gente sabe que os caras não é craque. A gente não tem nenhum craque. A gente tem bons jogadores. Como o Memphis, o Garro, o Carrilho. Entendeu? Esses caras aí. Só que a gente não tem nenhum craque, nenhum fenômeno. Como hoje em dia também ninguém tem, certo? A gente tem bons jogadores aqui no Brasil, a gente não tem nenhum craque. Entendeu? Respeito a opinião de todos. Se alguém achar que tem algum craque aqui no Brasil, beleza, mas pra mim não tem ninguém. Entendeu? Enfim, aí o que acontece? Ele tá tentando, tipo, dar oportunidade pros jogadores e ao mesmo tempo mudando o esquema tático. Muda-se o esquema tático durante o jogo. Você pode perceber, ontem mesmo eu tava estranhando, viu? Eu falei, cara, um Kaká se jogando no ataque, Félix Torres e tal. Eu falei, pô, os caras parecem que tá ganhando mais confiança, tá indo mais... né? Será que talvez se tivesse um Garro ontem ou um Memphis Depay, todo mundo ali completo e bem, o time tivesse completo e bem fisicamente, será que a gente não ia de repente fazer uns 3, 4 gols ontem? Porque eu vou falar pra você mesmo com ele jogando mal, o Novo Horizontino não demonstrou nenhum momento assim pra mim que eu vi assim, acho que uma vez ou outra só, sabe? Que demonstrou assim, acho que uma ou duas vezes só que o Novo Horizontino mostrou, como que fala? Mostrou, tipo, como é que se fala? É que apareceu um negócio aqui na tela, agora me distraiu. Um perigo no ataque, na defesa do Corinthians. Acho que 1 ou 2 lances só que o Novo Horizontino teve, 1 ou 2, 3 lances que o Novo Horizontino levou perigo na defesa do Corinthians. De resto, o Novo Horizontino não fez muita coisa. Só que se a gente pegar um time bom mesmo, cara, do jeito que nós estávamos jogando ontem, a gente vai sofrer, cara. A gente vai sofrer, entendeu? Vai ser difícil. Então, assim, é legal que ele tá experimentando jogadores, vendo tipo em qual posição que eles ficam melhor, mudando esquema tático, tudo. Mas esses jogadores também tem que fazer por onde, né? Porque não dá, cara. Tem hora que eu percebo que os caras parece que não tá conectado na partida, sabe? Você tá aqui assistindo, você tá vendo, tá falando, pô, os caras vai pra cima e pá, não sei o que. E daqui a pouco os caras tá meio... Mas assim, de alguma forma o esquema tático dele tá dando certo, né? Porque o Corinthians não tá tomando tanto gol como tomava com o Ramon Dias. Tudo bem? Rodrigo Vessone, do Portal Meu Timão. Duas questões táticas, por favor. A primeira, do que você está fazendo neste momento, vários jogadores ou estão em posições diferentes ou em funções diferentes. Raniel era primeiro volante, hoje foi quase meia. O Carrilho jogava de terceiro homem, como terceiro volante, está aberto. O Coronado era meia de armação, está do lado esquerdo. O Martínez também alterou. Enfim, do meio para frente, praticamente todo mundo alterou. Enquanto eles têm provavelmente uma memória ainda tática na cabeça de tudo que eles fizeram anteriormente, isso demanda tempo? Você acha que para eles tirarem aquele tipo de jogo que eles faziam do corpo, isso vai demandar tempo? Você acredita ainda ser possível colocar essas ideias? E a segunda tática o Garro e o Memphis estão para voltar.
provavelmente, enfim, devem viajar, porque é viagem dupla, né, para 2 jogos e tal, tem o lance da grama sintética com Garro, mas eles devem viajar. Eles voltando, aquele time que encantou o torcedor, 9 vitórias seguidas, 3 volantes, dando sustentação para o Garro, com os 2 na frente, é impossível você manter, ou você vai tentar, ao menos, dar uma chance para aquele time tentar retomar aquele futebol que jogava? Você tem outra ideia para esse trio da frente? Obrigado. Não, eu acho que tudo vai acontecer de uma maneira natural. Eu não posso ficar aqui imaginando que só o retorno deles já resolvam os nossos problemas totalmente. Eu acho que existe sim uma memória das funções que os jogadores faziam, e não quero que eles as percam, mas que acrescentem algumas outras novas para que eles possam também buscarem um crescimento, uma adaptação e uma melhora. Eu acho que isso daí é um detalhe que na carreira de cada um ele é muito importante. O Wesley, em 2010, era um atacante que tinha dificuldades de jogar na equipe do Santos. Foi emprestado ao Atlético do Paraná. No retorno dele, nós o colocamos como segundo volante. E em 5, 6 meses ele fez 2 belos campeonatos, Paulista e Copa do Brasil, e foi vendido para um clube alemão. Então, assim, o jogador não precisa perder nada daquilo que ele já possui. Ele tem que tentar acrescentar algumas características que serão importantes para que determine ou para que ele execute determinadas funções. Pode ser. Eu jogava assim no Flamengo. Não vejo problema nenhum. Boa noite, Dorival. Lívia Camilo do All Sport, aqui. Ainda nessa ideia de improvisações, né, e algumas mudanças táticas dos jogadores, eu queria que você falasse se essa ideia mais arrojada, talvez de um Dorival 2.0, tirando os jogadores da zona de conforto, é uma ideia a médio e longo prazo no Corinthians, ou se isso também pode ser considerado um arroz com feijão diante dos desfalques que você enfrenta? É um arroz com feijão sempre. Eu nunca vou alterar minha forma de ser. Dorival, boa noite, tudo bem? Tico Machado, da Rádio Coringão. Dorival, você citou aí que nós não estamos sofrendo, mas que estamos devendo. São 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Você também citou que o Maicon esteve meio disperso em campo. E o time, às vezes, se demonstra em campo um pouco apático. Hoje, inclusive, a torcida se manifestou algumas vezes durante o jogo. O que você está enxergando que o time ainda está devendo e qual o recado que você tem para mandar para a torcida que hoje demonstrou um pouco de falta de paciência? Quando eu disse apático, foi no início da partida, né? Apatia é uma maneira de você expressar que, como ele tem uma dinâmica boa de jogo, ele não vinha empregando aquilo que ele possui de melhor. Foi apenas nesse sentido. Com relação à torcida, ela vai apupar naturalmente nos momentos em que perceba que a equipe precisa de uma movimentação um pouco mais constante e um pouco mais direta. É um fato natural isso, não tem como mudar. Porém, eu nunca vi uma torcida incentivar a estar ao nosso lado como a torcida do Corinthians sempre fez. Então, assim, os apupos foram muito pequenos em razão de tudo que vem acontecendo e do crescimento e evolução que a equipe vem tendo, que é nítida. Ela é muito clara. A equipe vem adquirindo confiança, vem começando a encorpar. É natural que em cada partida nós tenhamos que tomar algumas decisões de mudanças, porque nós não conseguiremos sustentar as partidas da maneira como nós queremos. Só para vocês terem uma ideia, a equipe do Novo Horizontino jogou um dia antes do que a nossa equipe. Alterou alguns jogadores e nós, mesmo jogando um dia depois, fizemos apenas 2 alterações. Então é natural que ao longo do jogo o desgaste tenha sido muito grande, um pouco maior da nossa parte, mas mesmo assim nós sustentamos o jogo e finalizamos a partida de uma maneira organizada. As palavras da equipe adversária eram que eles estavam aguardando que nós partíssemos mais para cima, nos abríssemos para jogar em razão dos apupos da torcida. Fato esse que não aconteceu. Por quê? Porque uma equipe organizada, ela aumenta a sua condição de vitória e diminui muito a sua condição de derrota. É o que eu espero que continue acontecendo. A organização, ela seja pautada em cima daquilo que a gente vem evoluindo a cada momento. O crescimento ali só vai acontecer se nós conseguirmos fazer com que não só 11 jogadores entrem em campo, mas que todos eles estejam preparados em condições de poderem dar uma ótima resposta nos momentos que tivermos a necessidade de fazermos alterações. E com certeza isso acontecerá mais vezes pela sequência que teremos. Dorival, boa noite, Gabriel Braga do Ultimão. Voltando a falar sobre o Yuri Alberto, que foi novamente o herói do Corinthians, fez o gol da classificação. Chegando perto da janela de transferências, os rumores de uma transferência dele aumentam. Como você enxerga essa possibilidade de perder um jogador tão importante quanto ele? Obrigado.
Eu não quero perder ninguém, eu quero ganhar ainda alguns atletas. Eu acho que isso vai ser importante. E eu tenho certeza que a nossa diretoria trabalhará para que isso aconteça. Vamos evitar a saída e aguardarmos aí chegadas. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Bem, foi o que eu falei pra vocês, né, rapaziada? Foi o que eu acabei de falar pra vocês. Você vê que ele tá fazendo o arroz e feijão, né? Até pelo fato da limitação da nossa equipe, certo? Da equipe do Corinthians. Pelos desfalques, né? E outra também, ó, presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção no que eu tô falando, vocês vão perceber isso aí. É bom, querendo ou não, ele tá fazendo essas variações táticas, testando jogadores em algumas posições, dando mais liberdade para alguns jogadores, para ver como é que o jogador se destaca, como que ele se desenvolve. Por quê? Porque se o jogador conquistar autoconfiança em jogos assim, com equipes mais... Não com todo respeito ao Novo Horizontino, que é uma grande equipe, certo? É uma grande equipe, mas é uma equipe mediana do interior de São Paulo, certo? Você não vai comparar, por exemplo, você pegar Corinthians e Novo Horizontino e pegar Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Flamengo, entendeu? O elenco do Flamengo é mais recheado, do Palmeiras também, entendeu? Do que o do Novo Horizontino, até pela questão financeira. Então, assim, é bom ele estar testando esses jogadores agora, né? Com jogos assim, com equipes mais medianas, que não tem tanta condição para ter tanto grandes jogadores na equipe, para quando ele pegar um clássico, pegar, por exemplo, uma semifinal, uma Copa do Brasil de novo, que nem foi o ano passado, semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Entendeu? Se até lá a gente tiver com Kaká, André Ramalho, Félix Torres, João Pedro Tchoca, entendeu? Mateuzinho, Michael. Porque a gente não sabe o que vai acontecer até lá, gente. Que nem, ó, a gente não sabia que o Memphis ia se machucar. Ia ficar todo esse tempo parado, sem jogar. O Garro mesmo, eu pensei que ele ia voltar já 2, 3 semanas atrás. Eu até comentei aqui no canal. Mas ele acabou até agora lá, entendeu? Fazendo treinamento e tal. Até a doutora foi mandada embora. Depois eu vou até trazer um vídeo aqui de informação, né? Pra falar por que a doutora a responsável do departamento médico foi mandada embora. Mas eu acho que foi porque ela não passava muitas informações. Tanto que o Dorival, se eu não me engano, até comentou isso aí numa última coletiva. Que o jogador parece que não jogou, não tava bom, né, fisicamente pra jogar, ele nem sabia o porquê. Então acho que por causa disso aí que a doutora foi embora. Mas enfim, depois eu vou ver se eu faço um vídeo pra vocês falando sobre isso. Mas o que acontece? Eu achei que o Garro já ia voltar. Pra mim o Garro já ia estar jogando, o Garro tá ainda parado. Ele tá tipo se condicionando fisicamente, treinando, entendeu? Já tá treinando com bola, né, com os jogadores e tal, o Memphis também, mas até agora não. Se acontecer, por exemplo, de a gente pegar uma semifinal aí, sem os dois, com esses jogadores que nós tem aí, e aí? Porque a gente não tem certeza se vai vir realmente reforço ou se não vai. Entendeu? A gente não sabe. A questão política do Corinthians é instável. Entendeu? Por mais que o Augusto Melo fez a entrevista, deu coletiva, falou tudo que ele falou, a gente não sabe se ele vai continuar. Quem vai ficar no lugar dele se ele sair? O que vai fazer? Qual que vai ser o planejamento? Entendeu? Então, assim, a gente não sabe se vai vir reforço, que tipo de reforço que vai vir no meio do ano. Então é bom ele treinar o time assim, com jogos assim que, tipo, é até mais tranquilo, para que quando ele pegar, tipo, uma semifinal de Copa do Brasil, ou até mesmo um jogo importante no Brasileiro, ou na Sul-Americana, esses jogadores já estão confiantes naquelas posições. Eles já estão desempenhando aquele tipo de função no jogo. Entendeu? É melhor. Então vamos ver. Dá tempo ao tempo, gente. O Dorival não vai fazer mágica. Mas também o Dorival não é nenhum, sabe? É um Zé Ruela que tá lá. Não, o Dorival é um técnico, entendeu? Multicampeão aqui no Brasil. É um bom técnico, já mostrou isso várias vezes em outras equipes. E eu acho que vai dar certo no Corinthians. Só que tem que ter paciência. Porque, vou falar a verdade pra vocês, pelo elenco que nós tem, cara, se fosse um cara aí, um inteirinho da vida, um cara aí que não manjasse muito, cara, nós tava lascado. Acho que não tinha nem passado no Novo Horizontino, tá? A gente já tá batendo cabeça. E você vê que o sistema defensivo não tá lá essas coisas, mas tá melhorando aos poucos. Então vamos esperar pra ver, tá?
Eu acho que eu vou fazer mais um vídeo hoje ainda, pessoal. Trazendo a coletiva aqui do Felipe Luiz do Flamengo, tá? Para o pessoal. Vou ver se eu trago também do Vojvoda, que ontem Fortaleza saiu fora da Copa do Brasil. Fiquei sabendo por um amigo meu, que é de lá de Fortaleza lá, que a coisa tá feia lá no Fortaleza, hein? Parece que o elenco tá meio rachado. A coisa não tá muito boa lá dentro, não. E ontem o Fortaleza saiu, né? O Fortaleza já não tá muito bem no Brasileiro. E ontem saiu da Copa do Brasil. E perdeu dentro de casa, pro Retrô, nos pênaltis. Então, eu vou ver, que coisa eu trago a coletiva dele também aí, tá? E, enfim, vou ver se eu trouxe também pra vocês aí, não referente ao futebol, né? Mas 2 vídeos do trailer do Missão Impossível, do novo filme do Tom Cruise. E o último trailer do filme do Superman, que vai passar esse ano. Tá bem bacana, depois vocês dão uma olhada lá, tá bom? Deixa o like, compartilha, tá? Se inscreve no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, como eu já falei. A gente sempre vai estar trazendo aí coletivas, melhores momentos, reacts de polêmicas, de análise de especialistas referente ao futebol, referente às coisas que acontecem, enfim. Já joguei também 2 vídeos aí do Neto e do Pilhado falando do Neymar, né? Do Neymar tá mais na Kings League do que tá no Santos, né? Tá aí também no canal aí, só vocês darem uma olhada lá, tá ok? Tamo junto, pessoal, tá? Desculpa não estar sempre fazendo vídeo, eu tô fazendo acho que 1 vídeo ou 2 vídeos por dia, porque o celular não aguenta. E outra, como eu tô com dengue, cara, eu tô aqui falando com vocês, ó, mas tô com dor no corpo, tô ainda meio fraco, sabe? A esposa também não tá muito bem. Então, assim, eu tô fazendo vídeo devagarinho. Parece assim, eu falando que eu tô bem, mas eu sei o que eu tô sentindo aqui, cara, não tô legal não, sabe? Eu tô fazendo vídeo porque eu tenho um compromisso com vocês, eu não posso deixar de fazer vídeo. Trazer informações, trazer os vídeos pra vocês. Mas, meu, essa dengue, ela acaba com você. Ela acaba com você. Então, desculpa aí não estar na mesma velocidade que eu tava no começo do canal. Que eu fazia 3, 4, 5 vídeos por dia aí. É porque o celular também não aguenta. E outra, eu tô ruim, cara. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô fraco pra caramba. Vou ver se eu saio um pouco lá fora agora no sol. Pra ver se eu tomo um sol pra dar uma melhorada, sabe? Porque, nossa, oscila, sabe, gente? Oscila. A febre vai e volta, a dor no corpo vai e volta. É diarreia, é tudo, cara. Olha, eu vou falar pra vocês, toma cuidado, que dengue é... Cara, Covid e dengue é difícil, mano. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos, tá? Um forte abraço e vai, Corinthians.